Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Atualização em Bioquímica. Eu sou o professor Eduardo e o tema dessa aula é a disfunção mitocondrial e o estresse oxidativo em doenças metabólicas. A principal referência que foi utilizada para essa aula é este artigo da autoria do Sr. Pankaj Prasum, do Departamento de Genética e Ciências Genômicas da Escola de Medicina do Hospital Monte Sinai, em Nova York. O artigo é intitulado Mitochondrial Dysfunction in Metabolic Syndrome e foi publicado na revista Bioquímica e Biofísica Acta, Bases Moleculares das Doenças, em maio deste ano. Trata-se de uma breve revisão que traz os principais aspectos da patogênese da síndrome metabólica sob uma perspectiva mitocondrial. Aqui nessa primeira figura, que foi adaptada de um outro artigo sobre o mesmo tema, nós podemos observar um resumo geral dos principais aspectos que serão apresentados ao longo dessa aula. Então, a síndrome metabólica é um conjunto de sinais clínicos decorrentes de mudanças metabólicas e que geralmente é atribuída ao estilo de vida. Então, hábitos sedentários e o excesso de ingestão calórica promovem mudanças em várias funções celulares. Há também alguns fatores genéticos que favorecem o surgimento dessas mudanças nas funções celulares, entre as quais a disfunção mitocondrial vem ganhando cada vez mais destaque. Os principais aspectos da disfunção mitocondrial que serão abordados nessa aula são a produção de espécies reativas de oxigênio e o consequente estresse oxidativo, as mudanças na bioenergética mitocondrial e a capacidade das mitocôndrias de oxidar substratos e a chamada biogênese mitocondrial. Essa lista ela está longe de ser completa, porque existem diversas outras alterações mitocondriais que promovem a disfunção mitocondrial, mas na aula de hoje nós nos limitaremos a discutir esses três principais aspectos e como essas mudanças contribuem para o surgimento dos sinais clínicos que caracterizam a síndrome metabólica. Aqui no outro lado dessa figura, nós observamos os aspectos que promovem uma condição mais saudável, como mitocôndrias com funcionalidade normal e que atendem às demandas celulares. Então, em contraste com o sedentarismo e com o excesso da ingestão calórica, a prática de atividade física e a restrição calórica fornecem mitocôndrias mais saudáveis e são, portanto, importantes estratégias para prevenir a síndrome metabólica. Além disso, existem hoje em dia algumas drogas e diversos estudos que buscam por compostos que têm a mitocôndria como alvo e que têm o intuito de evitar a disfunção mitocondrial e assim tratar e prevenir as doenças que são consequência dessa disfunção. Bom, a síndrome metabólica ela é um problema de saúde global, que é atribuído muitas vezes à transição nutricional da população, que se caracteriza pela oferta cada vez maior de alimentos com alta densidade calórica, além de hábitos sedentários. Então, estima-se hoje em dia que cerca de 20 a 30% dos adultos no mundo, cerca de um quarto da população mundial, tem síndrome metabólica. Essa síndrome ela aumenta o risco de doenças como diabetes mellitus tipo 2, doença do fígado gorduroso não alcoólica, infarto do miocárdio, derrame, o que a torna uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. Bom, por mais que a síndrome metabólica seja uma doença muito frequente e um importante problema de saúde pública, os detalhes da patogênese molecular dessa síndrome não são completamente conhecidos. E, recentemente, é cada vez maior o interesse no papel das mitocôndrias na patogênese de doenças metabólicas.
Os aspectos mais importantes que conectam a disfunção mitocondrial com a síndrome metabólica são o estresse oxidativo e a inflamação sistêmica. E essas duas condições são muito comuns durante a síndrome metabólica. A relação, então, da mitocôndria com a síndrome metabólica é uma questão intrigante, mas ela está longe de ser completamente compreendida. Então, durante essa aula, eu farei uma breve apresentação do atual entendimento desse tópico, que é bastante promissor, porque tem um papel muito grande de poder levar a novas abordagens de controle e tratamento de doenças metabólicas. Bom, as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são pequenas organelas dentro das células, são muitas vezes chamadas de usina energética das células, devido ao seu papel na produção de ATP. Elas possuem uma estrutura de membrana dupla, com a membrana mitocondrial externa e a membrana interna, que são separados pelo espaço intermembranas. A parte mais interna da mitocôndria é chamada de matriz mitocondrial, e esses compartimentos, a matriz, o espaço intermembranas, são essenciais para a função da mitocôndria. A membrana externa ela é livremente permeável a pequenas moléculas e íons, enquanto a membrana interna é impermeável à maioria das pequenas moléculas e íons, incluindo os íons H+. Nessa membrana interna é que estão embebidos os complexos proteicos que formam a chamada cadeia transportadora de elétrons e também a ATP sintase, que em conjunto promovem a fosforilação oxidativa. Já na matriz mitocondrial estão as enzimas do ciclo do ácido cítrico, da beta-oxidação de ácidos graxos, o DNA mitocondrial e outros compostos que são importantes para a função da mitocôndria. Bom, como nós podemos observar aqui nesse outro esquema, as mitocôndrias são, na verdade, organelas altamente dinâmicas, que podem se fragmentar em mitocôndrias pequenas e circulares, ou podem se fundir em longas redes tubulares, e isso ocorre em resposta a diferentes estímulos e tem consequências para a atividade mitocondrial. Então, esses processos, que são chamados de fusão e fissão ou fragmentação mitocondrial, são reversíveis e a mitocôndria pode, portanto, alterar sua estrutura. Além disso, dentro dessa dinâmica das mitocôndrias, entram também o chamado processo de mitofagia, que pode ser definido como um processo de reciclagem ou degradação das mitocôndrias, que geralmente estão danificadas ou não são mais necessárias para aquela célula, de modo que seus componentes básicos podem ser reciclados e reutilizados para outros fins. Já o surgimento ou nascimento de novas mitocôndrias é um processo chamado de biogênese mitocondrial, e ele resulta no aumento da massa de mitocôndrias. Essa biogênese mitocondrial, como veremos ao longo dessa aula, tem um importante papel na síndrome metabólica, uma vez que, quando ela não ocorre normalmente, ela pode favorecer o surgimento de alterações que promovem as doenças metabólicas. Bom, aqui nessa figura nós temos uma fotomicrografia de uma célula animal típica, que contém centenas ou até mesmo milhares de mitocôndrias, que aqui nesse caso foram coradas com sondas fluorescentes amarelas. Trata-se, na verdade, de uma célula endotelial da artéria pulmonar bovina. E em vermelho está corado o DNA, então podemos ver o núcleo dessa célula. Em azul estão coradas a actina. Então vejam que nessa imagem as mitocôndrias elas apresentam tamanhos variados, mas no geral o aspecto é mais tubular, mais alongado, indicando que a maioria das mitocôndrias nessa célula, quando essa fotografia foi tirada, elas estavam na forma fundida.
Aqui, nessa micrografia eletrônica colorida, nós podemos observar mitocôndrias de músculo cardíaco, que nesse caso foram coradas em azul. Então, em células na qual a demanda por ATP é alta, como aqui nas células do músculo do coração, a membrana mitocondrial interna forma cristas muito extensas, o que aumenta a área, né, da membrana mitocondrial interna, que é onde estão os complexos responsáveis pelo transporte de elétrons e pela síntese de ATP. Já aqui nessa outra imagem, nós observamos mitocôndrias de fígado, que, como nós podemos ver aqui, estão com uma estrutura mais arredondada, que seria compatível com um estado mais fragmentado das mitocôndrias. Então, observem que as mitocôndrias são organelas que, obviamente, podem variar de tamanho, mas que medem cerca de 1 micrômetro, que seria o tamanho de uma bactéria. Bom, com relação à bioenergética mitocondrial, nós podemos observar aqui nesse esquema que as mitocôndrias metabolizam ou oxidam diversos nutrientes, né, incluindo carboidratos, lipídios e proteínas, aqui exemplificados pela glicose, ácidos graxos e glutamina. Então vejam que a glicose, após sofrer as reações da glicólise no citosol, produz o piruvato, que é transportado para a mitocôndria e convertido em acetilcoenzima A para alimentar o ciclo do ácido cítrico. Os ácidos graxos, eles também são transportados para o interior da mitocôndria, na forma de acil-CoA graxos, e na matriz mitocondrial, as reações da beta-oxidação produzem também acetilcoenzima A. E os aminoácidos, que nesse caso estão aqui exemplificados pela glutamina, podem ter o seu grupo amino removido, né, por desaminação, e o esqueleto carbônico resultante, ele é direcionado para o ciclo do ácido cítrico. Então aqui a glutamina, ao perder um grupo amino, é convertido em glutamato, e o glutamato, ao ser desaminado, dá origem ao alfa-cetoglutarato, que é um intermediário do ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico, por sua vez, produz CO2, gás carbônico, mas reduz também as coenzimas transportadoras de elétrons, que levam esses elétrons até a cadeia transportadora de elétrons para que ocorra a fosforilação oxidativa com a produção de ATP. O oxigênio ele vai atuar nesse processo como um aceptor final de elétrons, formando água. Bom, aqui nessa figura nós podemos observar de forma mais detalhada a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa que leva à produção de ATP. Então vejam que as moléculas de NADH e FADH2, que são provenientes do ciclo do ácido cítrico, vão doar os elétrons de alta energia que elas estão transportando para a cadeia transportadora de elétrons. O complexo 1 recebe elétrons do NADH, enquanto que o complexo 2 recebe elétrons do FADH2. E esses complexos são, então, de uma forma geral, a porta de entrada desses elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Os complexos 1 e 2 doam os elétrons que recebem para a coenzima Q. A coenzima Q ela pode se difundir livremente através da membrana mitocondrial interna até o complexo 3. O complexo 3 aceita os elétrons da coenzima Q e reduz o citocromo C. O citocromo C, por sua vez, é oxidado pelo complexo 4 e os elétrons são finalmente passados para o oxigênio pelo complexo 4, formando a água. Todo esse processo é feito de forma que, à medida que os elétrons se movem ao longo da cadeia, a energia livre é liberada e é usada para bombear prótons nos complexos 1, 3 e 4 da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas.
criando assim um gradiente de prótons. Quando esses prótons se difundem a favor do seu gradiente de volta para a matriz por meio do complexo 5, é que a ATP sintase, né, onde a energia liberada pelo fluxo de prótons é usada para dirigir a síntese de ATP a partir do ADP. Então, esse processo como um todo é chamado de fosforilação oxidativa, e mais de 90% de todo o ATP celular é produzido pela fosforilação oxidativa. Então, quando paramos para pensar nisso e nessa importância da mitocôndria para a produção de energia, é intuitivo pensar que as mitocôndrias têm um papel significativo e importante na patogênese de doenças que estão envolvidas com o metabolismo energético, como é o caso da síndrome metabólica. Bom, além do papel crucial que as mitocôndrias têm na produção de ATP, elas também são, na verdade, uma importante fonte de espécies reativas de oxigênio. Então, durante a produção de ATP, uma fração muito pequena dos elétrons de alta energia vazam da cadeia transportadora de elétrons e reagem diretamente com o oxigênio. Nessa situação, quando isso acontece, são gerados radicais superóxido. E os radicais superóxidos são enzimaticamente ou espontaneamente convertidos em peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, por sua vez, pode sofrer a reação de Fenton para produzir radicais hidroxil, e esses radicais hidroxil são moléculas perigosas, altamente reativas, que podem danificar membranas, proteínas, enzimas, próprio DNA, e esses danos podem resultar na morte celular. Mas, por outro lado, as mitocôndrias também têm um mecanismo antioxidante, que é potente e é capaz de eliminar e neutralizar as espécies reativas de oxigênio. A enzima superóxido dismutase, por exemplo, converte radicais superóxido em peróxido de hidrogênio, que é então convertido em água pela enzima glutationa peroxidase, na presença de glutationa reduzida, o GSH. Essa atividade antioxidante minimiza a produção do radical hidroxil e, como eu disse, esse sistema é muito eficiente sob condições normais e elimina a maioria das espécies reativas de oxigênio que são produzidas localmente ali na mitocôndria, mas a mitocôndria também tem uma atividade antioxidante importante para neutralizar espécies reativas de oxigênio produzidas em outros locais na célula, como por exemplo nos peroxissomos. Bom, os problemas começam a acontecer quando há uma superprodução de espécies reativas de oxigênio, que excede a capacidade de defesa antioxidante celular e resulta no dano de macromoléculas e afeta, consequentemente, a função das células e a viabilidade celular. Essa condição no qual existe esse dano a estruturas celulares é o chamado estresse oxidativo. E, como veremos, ao longo dessa aula, esse estresse oxidativo está sendo cada vez mais reconhecido como um mecanismo crucial para várias doenças, não só a síndrome metabólica. Bom, mas as espécies reativas de oxigênio, elas não são de todo ruins. O problema é realmente o excesso, quando supera a capacidade antioxidante das células. Porque em níveis normais, as espécies reativas de oxigênio também funcionam como mensageiros intracelulares. E como as mitocôndrias são a principal fonte dessas espécies reativas de oxigênio, elas são organelas que desempenham um papel crucial na manutenção do nível fisiológico dessas espécies reativas. Quando essa função das mitocôndrias não é desempenhada de maneira adequada, levando, por exemplo, a um aumento dos níveis do ânion superóxido
ou do peróxido de hidrogênio, ocorre uma alteração dessa sinalização intracelular. E isso leva a um processo de reprogramação metabólica. Essa reprogramação resulta quase sempre no aumento da síntese e do armazenamento de gordura. Então, de um modo geral, o aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, ele pode contribuir para a patogênese da síndrome metabólica por dois mecanismos principais, promovendo o estresse oxidativo e promovendo essa chamada reprogramação metabólica. Bom, a biogênese mitocondrial. A capacidade metabólica da mitocôndria, também a geração de espécies reativas de oxigênio, ela depende diretamente do processo de biogênese mitocondrial. Para a gente entender esse processo, é importante lembrar que a mitocôndria possui o seu próprio DNA, que é um DNA circular e que codifica alguns dos componentes da cadeia transportadora de elétrons, mas não todos, né? E além disso, codifica também alguns RNA transportadores mitocondriais. Aqui nessa tabela, nós podemos observar que os complexos mitocondriais possuem inúmeras subunidades, mas apenas uma fração dessas subunidades é codificada pelo DNA mitocondrial. O restante das subunidades necessárias para montar os complexos da cadeia transportadora de elétrons e as proteínas necessárias para a transcrição na mitocôndria e outras proteínas mitocondriais são derivadas de genes nucleares. Então, para que ocorra a biogênese mitocondrial, a geração de novas mitocôndrias, é necessário que ocorra uma expressão concomitante e coordenada de genes do DNA nuclear e também de genes do DNA mitocondrial. Bom, e nesse contexto, uma importante proteína que surge como um regulador mestre da biogênese mitocondrial é o chamado PGC1-alfa, ou coativador 1-alfa do receptor ativado por proliferadores de peroxissomos gama. Essa proteína ela foi descoberta em experimentos com camundongos que foram expostos ao frio. E os pesquisadores notaram que essa exposição ao frio induzia o aumento na expressão do RNA mensageiro do PGC1-alfa em tecidos termogênicos, como a gordura marrom e o músculo esquelético. E essa expressão era acompanhada de aumento na expressão de enzimas mitocondriais importantes para o tecido adiposo marrom. Alguns experimentos posteriores forneceram então as evidências que demonstraram que o PGC1-alfa, quando ativado, tanto ao nível de sua expressão, como também a sua ativação pós-traducional, era essencial para promover a biogênese mitocondrial. Então esse efeito ele é mediado por meio de vários outros fatores de transcrição que são ativados ou coativados pelo PGC1-alfa e que estão envolvidos na expressão tanto de genes nucleares quanto de genes mitocondriais. Então, esses fatores de transcrição, os mais importantes e conhecidos, são os chamados fatores respiratórios nucleares 1 e 2, ou NRF1 e NRF2, os receptores relacionados ao estrogênio, os ERRs, que por sua vez vão levar à indução do chamado fator de transcrição mitocondrial A, ou TFAM, além de outros fatores de transcrição mitocondriais. Então, como o resultado da ativação do PGC1-alfa, ocorre a biogênese mitocondrial, com aumento da massa mitocondrial e também da capacidade de oxidação de substratos pelas mitocôndrias. Esse processo de biogênese mitocondrial é uma resposta fisiológica e que geralmente ocorre sempre que há um aumento da demanda por energia. E esse aumento da demanda por energia
é geralmente sinalizada a nível celular por um aumento nas razões AMP-ADP, AMP-ATP e também aumento na razão NAD+, NADH. O aumento dessas razões são os principais sinais que levam à ativação do PGC1-alfa. O aumento do AMP ativa a chamada proteína quinase ativada por AMP, ou AMPK. Já o aumento na quantidade de NAD+, na razão NAD+, NADH, resulta na ativação da enzima chamada sirtuína-1. Então essas duas enzimas, AMPK e sirtuína-1, promovem modificações pós-traducionais que ativam o PGC1-alfa e, portanto, promovem a biogênese mitocondrial. Aqui nesse slide nós temos um resumo dos mecanismos que induzem a biogênese mitocondrial e os seus efeitos na atividade das mitocôndrias. Como veremos, até já discutimos durante essa aula, estímulos que demandam aumento na demanda por energia, como a restrição calórica ou a prática de atividades físicas, vão alterar, aumentar as razões AMP-ATP, NAD+, NADH, e isso ativa, respectivamente, a AMPK e a sirtuína-1. A sirtuína-1 ela é uma deacetilase, e a própria ativação da AMPK promove aumento na razão NAD+, NADH, que por sua vez vai então contribuir para a ativação das sirtuínas. Ao serem ativadas, a sirtuína-1 e a AMPK ativam o PGC1-alfa, que vai atuar como coativador de fatores de transcrição, como vimos os NRFs, os ERRs e também os PPARs. E, como resultado desse processo, nós temos aumento da expressão de enzimas que promovem e melhoram a capacidade de utilização de combustíveis energéticos, além da expressão de fatores de transcrição mitocondriais, como o fator de transcrição mitocondrial A. Esse, por sua vez, vai promover a expressão de genes mitocondriais, a replicação do próprio DNA mitocondrial e vai permitir, assim, a geração de novas mitocôndrias. Além disso, a ativação do PGC1-alfa também promove a melhora da capacidade antioxidante mitocondrial, porque promove, por exemplo, a expressão da superóxido dismutase e reduz, assim, o estresse oxidativo. Então, as estratégias terapêuticas atuais para a síndrome metabólica estão, muitas delas, focadas no aprimoramento da biogênese mitocondrial, porque esse aprimoramento melhora não só a eficiência mitocondrial para a oxidação de substratos, mas também reduz o estresse oxidativo. Então, proporciona um benefício de caráter amplo e multifatorial para o enfrentamento da síndrome metabólica. Bom, agora que eu já apresentei a vocês os três importantes aspectos da função mitocondrial que são relevantes para a patogênese da síndrome metabólica e que nós vamos discutir mais profundamente nessa aula, que são a bioenergética mitocondrial, a geração de espécies reativas de oxigênio e a biogênese mitocondrial, agora nós vamos nos aprofundar um pouco na definição da síndrome metabólica e no modelo atual que explica o seu desenvolvimento, para que possamos entender onde essas atividades mitocondriais se encaixam na patogênese das doenças metabólicas. De um modo geral, a síndrome metabólica ela se caracteriza pela ocorrência concomitante dos seguintes distúrbios: obesidade central, resistência à insulina, dislipidemia aterogênica e a hipertensão arterial. A obesidade ela pode ser definida como um acúmulo de gordura excessivo, mais precisamente um índice de massa corporal
IMC, que é calculado pelo peso corporal dividido pela altura ao quadrado, maior do que 30. Para um indivíduo ser diagnosticado com síndrome metabólica, ele precisa apresentar pelo menos 3 dos seguintes fatores de risco. Então, primeiro, circunferência de cintura elevada, que é geralmente maior do que 80 centímetros para mulheres e maior que 94 centímetros para os homens. Essa circunferência de cintura é um parâmetro antropométrico simples e que indica de maneira mais fiel a obesidade central do que o índice de massa corporal. Em alguns casos, o indivíduo pode ter um IMC maior do que 30 e não ser obeso. E também existe a chamada obesidade ginoide, que não é a obesidade central, um tipo de obesidade que se caracteriza pelo excesso de gordura subcutânea e não gordura visceral, como é o caso da obesidade central e que é um dos riscos, um dos fatores de risco para a síndrome metabólica. Então, a obesidade ginoide não seria tão grave assim, levando em consideração as alterações metabólicas que ela promove. Por isso que esse componente da obesidade da síndrome metabólica é a obesidade central, que então se caracteriza pelo excesso de gordura visceral. O segundo fator de risco é o nível elevado de triacilglicerol, geralmente maior do que 150 mg por decilitro, ou também entram nessa categoria indivíduos que têm níveis de triacilglicerol normal, mas estão recebendo medicamento para manutenção desses níveis. O terceiro fator de risco é o baixo nível da lipoproteína de alta densidade, ou colesterol HDL, que geralmente o ponto de corte aí é 40 mg por decilitro. Então, quando abaixo desses 40, caracteriza um dos componentes da síndrome. E também entra nessa categoria indivíduos que estejam recebendo algum medicamento para tratamento do colesterol HDL reduzido. Então, esses dois fatores, triglicérides elevados e HDL baixo, caracterizam a chamada dislipidemia aterogênica, que é um perfil lipídico que favorece o desenvolvimento da aterosclerose. Já o quarto fator de risco é a pressão arterial elevada, então pressão sistólica maior do que 130 milímetros de mercúrio ou pressão diastólica maior do que 85 miligramas de mercúrio. Ou também, nesse caso, indivíduos que estejam recebendo alguma terapia antihipertensiva vão ser classificados como apresentando esse fator de risco. E o quinto é a glicemia de jejum elevada, maior do que 100 miligramas por decilitro, ou também que estejam recebendo algum medicamento para manutenção da glicemia. Então, desses 5 componentes, os indivíduos que apresentam pelo menos 3 são considerados portadores da síndrome metabólica. Então, todos esses problemas, geralmente, eles estão associados porque durante o desenvolvimento da síndrome metabólica, uma coisa acaba levando a outra. Então aqui, no modelo simplificado para o desenvolvimento da síndrome, o que temos é que, geralmente, o consumo calórico excessivo ou a redução do gasto energético levam ao acúmulo de lipídios e esse acúmulo resulta eventualmente na obesidade. Normalmente, alguns lipídios tóxicos também acabam por se acumular em alguns tecidos, particularmente o diacilglicerol, a ceramida, e esse acúmulo de lipídios tóxicos em tecidos como o fígado, tecido hepático, ou no músculo esquelético, levam à chamada resistência à insulina, que é um importante fator da síndrome metabólica, como veremos, leva ao desenvolvimento de diversos outros componentes dessa síndrome.
Então aqui podemos observar que a resistência à insulina leva a um estado de relativa hipoinsulinemia. E isso aumenta a atividade da lipase hormônio sensível e, consequentemente, aumenta a lipólise no tecido adiposo. Esse aumento da lipólise no tecido adiposo resulta em maior liberação de ácidos graxos livres no sangue e, eventualmente, esses ácidos graxos são desviados para o fígado. E o fígado, como resposta, aumenta a liberação de partículas de VLDL ricas em triacilgliceróis. Esse triacilglicerol, as partículas de VLDL, acaba sendo trocado por ésteres de colesterol como HDL. E quando o HDL está pobre em colesterol e rico em triacilglicerol, ele é degradado mais rapidamente do que o normal. E isso vai resultar, então, em baixos níveis de colesterol HDL. E essa dislipidemia aterogênica, ela promove não só a resistência à insulina, mas também, obviamente, o desenvolvimento de aterosclerose. Bom, além disso, a resistência à insulina favorece o surgimento do diabetes tipo 2, porque essa resistência que leva à hiperglicemia, como consequência da diminuição da absorção de glicose nos músculos, no fígado e também o aumento da própria gliconeogênese no fígado, vai fazer com que haja ali constantemente uma quantidade elevada de glicose no sangue, o que acaba estimulando as células beta-pancreáticas a produzir cada vez mais e mais insulina. Só que chega um momento em que essas células entram em exaustão. E aí é que tem se instalado o quadro de diabetes tipo 2. Agora, com relação aos adipócitos, para que eles sejam capazes de acomodar cada vez mais gordura, é necessário que eles sofram um processo de hipertrofia. E essa hipertrofia favorece a inflamação sistêmica e crônica, e também o estresse oxidativo, que são dois importantes mediadores da própria resistência à insulina. Então, o acúmulo progressivo de lipídios acaba provocando o estresse dos adipócitos e a hipóxia tecidual local, ali no tecido adiposo. Essas duas condições, o estresse dos adipócitos e a hipóxia tecidual, favorecem, por sua vez, a necrose dos adipócitos e a infiltração por macrófagos no tecido adiposo. Esses macrófagos, eles secretam mediadores pró-inflamatórios, como, por exemplo, a interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa e também outros fatores pró-inflamatórios, que vão levar a uma inflamação local que se propaga, levando a uma inflamação sistêmica. Já com relação à hipertensão arterial, e o surgimento dela nesse contexto, nós temos que lembrar que o tecido adiposo ele não é apenas um estoque de gordura, ele também é um órgão endócrino que modula o metabolismo energético, secretando as chamadas adipocinas. Então, nos adipócitos hipertróficos e estressados, o padrão de secreção de adipocinas é alterado, de modo que ocorre um aumento na secreção de adipocinas pró-inflamatórias, como a leptina e a resistina, enquanto que adipocinas anti-inflamatórias, como a adiponectina, têm a sua secreção diminuída. A adiponectina é anti-inflamatória e também aumenta a sensibilidade à insulina, mas ela tem a sua secreção diminuída em adipócitos hipertrofiados. Esse desequilíbrio na secreção de adipocinas pró e anti-inflamatórias agrava ainda mais a inflamação local e sistêmica e promove ainda mais resistência à insulina, mas também promove
a esteatose hepática, a disfunção endotelial e a hipertensão arterial surge aí nesse contexto, né? Existem também outros fatores que favorecem a hipertensão durante a obesidade. Bom, e onde é que as mitocôndrias se encaixam dentro dessas alterações que levam à síndrome metabólica? Com relação ao tecido adiposo, o excesso da disponibilidade de nutrientes nos adipócitos vai levar a um aumento compensatório da oxidação de ácidos graxos na mitocôndria. E isso, por sua vez, promove um excesso de acetilcoenzima A, que vai resultar no aumento da produção de NADH e FADH2 a partir do ciclo do ácido cítrico. Esse aporte maior de NADH e FADH2 significa um aumento da oferta de elétrons para a cadeia transportadora de elétrons das mitocôndrias. E alguns desses elétrons acabam escapando ali da cadeia transportadora de elétrons e geram as espécies reativas de oxigênio. Então, uma produção maior dessas espécies reativas de oxigênio sobrecarrega, aliás, o sistema de defesa antioxidante e leva, então, ao estresse oxidativo, né? Além disso, o excesso da disponibilidade de nutrientes nos adipócitos aumenta o acúmulo de ácidos graxos livres nessas células, o que vai causar a ativação da enzima NADPH oxidase, e isso resulta na maior geração de espécies reativas de oxigênio e de estresse oxidativo. Bom, quando os adipócitos estão sob estresse oxidativo, eles expressam alguns marcadores de estresse. Esses marcadores são reconhecidos por células do sistema imunológico, as células natural killers, ou células NK, e os linfócitos CD8. Essas células, por sua vez, produzem interferon gama, que leva a mudanças nos macrófagos teciduais do tecido adiposo, e a um estado, que estão em um estado anti-inflamatório, ou estado M2, e sob esse estímulo do interferon gama, eles mudam para um estado pró-inflamatório, ou estado M1, que vai dar início então à inflamação tecidual. Então, o aumento do estresse oxidativo vai levar, além disso, a um declínio da atividade das mitocôndrias, porque ocorre um dano aos componentes da cadeia transportadora de elétrons e de outros constituintes da mitocôndria, que, em última análise, vão estimular a fragmentação mitocondrial. Isso leva a um declínio adicional, ainda maior, sob a fosforilação oxidativa e vai agravar ainda mais a geração de espécies reativas de oxigênio. Então, o que a gente observa, na verdade, é um ciclo vicioso, no qual o próprio estresse oxidativo vai causar ainda mais estresse oxidativo. Aí, para agravar ainda mais essa situação, ainda como consequência do estresse oxidativo no tecido adiposo, ocorre a apoptose de alguns dos adipócitos. Essa apoptose desencadeia a proliferação dos macrófagos que estão ali no estágio, num estado pró-inflamatório, os macrófagos M1. Eles se proliferam, o que vai aumentar a liberação de mediadores inflamatórios e vai piorar a inflamação local e sistêmica, o que vai, por sua vez, piorar ainda mais a resistência à insulina. Agora, saindo um pouco do tecido adiposo e indo para os músculos esqueléticos, nós também podemos entender como a disfunção da mitocôndria nesse tecido contribui para a resistência à insulina. Então, geralmente, em um estágio inicial, o aumento da disponibilidade de ácidos graxos livres nos miócitos leva a um aumento da biogênese mitocondrial e um aumento da oxidação de ácidos graxos através da ativação do PGC1-alfa,
Entretanto, em um estágio mais avançado, essa sobrecarga de ácidos graxos nos miócitos, que supera a necessidade dessas células para oxidação e para armazenamento, como lipídios neutros, vai resultar em estresse oxidativo e disfunção mitocondrial. E também vai promover acúmulo de lipídios tóxicos, que não são neutros, como é o caso do diacilglicerol e da ceramida. E o excesso desses lipídios tóxicos no tecido muscular vai levar à resistência à insulina. Já no pâncreas, que é o órgão responsável pela síntese e pela liberação de insulina, a disfunção mitocondrial ela também desempenha um papel significativo na falência das células beta-pancreáticas e na progressão da resistência à insulina para o diabetes tipo 2. Então, isso ocorre inicialmente pelo aumento da demanda metabólica nas células beta-pancreáticas, devido à hiperglicemia crônica, e isso vai causar a formação de um excesso de espécies reativas de oxigênio. Quando essa geração de espécies reativas supera a capacidade antioxidante, por ser excessiva e persistente, ela vai acabar levando ao estresse oxidativo, o que causa, eventualmente, a apoptose das células beta. Então, essa apoptose das células beta resulta em uma redução da massa dessas células e, consequentemente, uma menor capacidade de síntese e liberação de insulina. Então, nos indivíduos que são geneticamente propensos, essa redução da massa celular de células beta progride para o diabetes tipo 2. Bom, além dessas lesões celulares, inflamação e estresse oxidativo, a geração excessiva de espécies reativas de oxigênio também vão afetar a sinalização intracelular. Então, existem evidências de que um aumento dos níveis do ânion superóxido nas mitocôndrias inibe a enzima aconitase, que é uma enzima do ciclo do ácido cítrico. E, ao ser inibida, vai favorecer o acúmulo de citrato nessas células. O citrato acumulado ele vai ser desviado para a síntese de gordura. Além disso, o aumento do peróxido de hidrogênio nas mitocôndrias inibe a beta-oxidação dos ácidos graxos e também favorece o acúmulo de gordura. Então, o efeito geral da reprogramação metabólica causada pelo aumento de espécies reativas de oxigênio na mitocôndria é o aumento do armazenamento de gordura e, consequentemente, o agravamento da resistência à insulina e da obesidade. Bom, isso tudo nos leva a esse esquema que indica, então, as estratégias que são direcionadas à melhora dessa disfunção mitocondrial, com o objetivo de tratar ou prevenir a síndrome metabólica. Então vejam que o exercício físico e a restrição calórica, elas são geralmente recomendados para melhorar a saúde de indivíduos que têm síndrome metabólica. E essas estratégias, elas funcionam, em parte, devido aos seus efeitos sobre a mitocôndria. Então, o exercício e a restrição calórica vão levar a um aumento nas razões AMP-ATP, NAD+, que vão ativar as vias da AMPK, da sirtuína 1, e essas vias ativam o PGC1-alfa. Como nós vimos, o PGC1-alfa ele é um regulador mestre da biogênese mitocondrial e ele vai levar à ativação de vários fatores de transcrição, incluindo os NRFs, os receptores relacionados ao estrogênio, que vão, por sua vez, estimular a transcrição de enzimas do ciclo do ácido cítrico, genes de subunidades dos complexos necessários para a fosforilação oxidativa, além de outras proteínas mitocondriais. Além disso, esses fatores de transcrição, eles também vão promover a transcrição do fator de transcrição mitocondrial A,
esse, por sua vez, leva à replicação e à transcrição do DNA mitocondrial, que vai fornecer, então, né, o que é necessário para que a biogênese mitocondrial ocorra de maneira adequada. Bom, além disso, né, o PGC1-alfa também ativa receptores que são ativados por proliferadores de peroxissomos. Esses PPARs eles vão aumentar a capacidade de oxidação dos ácidos graxos e também melhorar a defesa antioxidante. Então, em conjunto, né, esses efeitos promovidos pelo PGC1-alfa, como resultado do exercício físico e da restrição calórica, vão interromper ou, em alguns casos, reverter essa patogênese da síndrome metabólica. Aqui também eu destaquei algumas estratégias farmacológicas que se encaixam nesse contexto, como, por exemplo, o resveratrol, é um composto presente na casca de uvas. Ele, sabidamente, é capaz de ativar a sirtuína. E, né, como nós vimos, a sirtuína leva à ativação do PGC1-alfa, portanto, vai promover a biogênese mitocondrial e esses efeitos protetores contra a síndrome metabólica. A metformina, né, ela é eficiente no tratamento de algumas complicações metabólicas, porque ela possui um efeito ativador sobre a AMPK. Aqui eu também coloquei, né, agonistas para os PPARs, que em teoria são capazes de promover a oxidação de ácidos graxos. Muitos deles ainda estão sendo testados, não são utilizados corriqueiramente para tratamento da síndrome metabólica. E considerando que o estresse oxidativo tem um papel importante em diversos pontos, como nós vimos, o uso de antioxidantes, como vitamina C, vitamina E, ubiquinona, N-acetilcisteína e vários outros, foram, na verdade, já testados, né, para avaliar a sua eficácia em tratar a síndrome metabólica, mas meta-análises de grande escala não mostraram efeitos benéficos da suplementação com esses antioxidantes na síndrome metabólica. Mas alguns outros antioxidantes com especificidade para a mitocôndria estão sendo testados e possivelmente podem, num futuro, ser usados como terapia para tratar a síndrome metabólica. Bom, para finalizar, nós podemos concluir então que as mitocôndrias possuem um papel importante na patogênese de doenças metabólicas, envolvido aí principalmente com o estresse oxidativo e as mudanças na bioenergética mitocondrial. E eu acredito que nesse ponto seja importante ressaltar que, apesar de a síndrome metabólica ser considerada uma doença relacionada ao estilo de vida, existem diversas evidências que mostram que há também um importante fator genético que determina o surgimento dessa síndrome. Mas, apesar disso, os estudos especificamente sobre a associação da síndrome metabólica com variações no genoma mitocondrial, eles são muito escassos e são, portanto, extremamente necessários. Porque, com o avanço cada vez maior das técnicas que permitem avaliar genomas individuais, esse tipo de estudo ele tem um potencial muito grande de basear, né, avaliações do risco individual para o desenvolvimento da síndrome metabólica e também para nortear, né, a adoção de estratégias terapêuticas e preventivas de maneira mais precoce, mais assertiva e mais individualizada. Bom, a nossa aula termina por aqui, espero que vocês tenham gostado. O que eu passei para vocês nessa aula está longe de esgotar esse assunto, que é, na verdade, muito mais amplo do que foi discutido aqui. Para quem se interessou e quiser saber um pouco mais sobre esse assunto,
Eu sugiro a leitura desses artigos que estão aqui mostrados nesse slide. Esses estudos foram desenvolvidos pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Esteatose Experimental e Laboratório de Oxidações Biológicas do Departamento de Bioquímica da UEM, do qual eu faço parte, e lá nós investigamos alterações na função mitocondrial em alguns modelos experimentais de obesidade e doenças metabólicas. Nossa ênfase é principalmente nas mudanças da bioenergética mitocondrial e no estresse oxidativo. Então, eu também disponibilizo aqui o meu e-mail para contatos ou para eventuais dúvidas. E é isso. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.